Salve, rapaziada, meu Peixão na TV está no ar, aqui na TV Cultura Litoral e também no nosso canal do Meu Peixão no YouTube. E aí, Giovanni Rojas, quem nós temos hoje conosco? O entrevistado de hoje é especialista em categorias de base, aliás, ele trabalha e é destaque com isso. Estou falando do técnico do Sub-17 do Santos Futebol Clube, Hélder Campos, que vai falar tudo sobre os nossos meninos da Vila. Seja muito bem-vindo ao Meu Peixão na TV, professor. E comigo, meu fiel escudeiro, André Reis. Boa noite, André. Fala, Felipe. Fala, Hélder. Vamos falar um pouquinho de base, né? No Meu Peixão na TV. Acho que depois do Quaresma a gente não trouxe ninguém para falar de base. Vamos falar de base Sub-17. Tá com o olho brilhando, Eu né? gosto. Quem não gosta dos meninos da base? Olha que tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que enche o saco. Bom, temos a honra de ter aqui o técnico do Sub-17, Hélder Campos. Tudo bom, Hélder? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Andrei? Um prazer. Os abraços ao amigo do Meu Peixão na TV. Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho mais sobre futebol de base, principalmente do nosso Santos. Passar aqui algumas informações ao torcedor. E muito obrigado pelo convite. Você que tem um pouquinho de história no Santos, né, Hélder? Você já foi jogador, já foi campeão. Como que é lidar com isso, né? Você ser jogador e agora tá como técnico? Pô, Felipe, sua pergunta é muito legal porque eu fui atleta, né? Tive um pouquinho dessa prática como na vivência com futebol. E após uma segunda cirurgia no joelho, eu tive que interromper minha carreira. Eu estava até na época no Red Bull. E aí eu acabei indo estudar, né? Me formei sou graduado em Educação Física, fiz uma especialização em treinamento de futebol e futsal, alguns cursos da CBF, inclusive agora vai iniciar a licença Pro, que é a parte Pro, que é o top da CBF, que te dá uma licença máxima, né, dentro do futebol. E eu fui procurar, dentro dos estudos, buscar algum conhecimento que a prática não nos dá uma forma diferente e tentar agregar. E a minha experiência dentro das escolinhas, que como professor de formação, sempre foi uma coisa que, quando eu jogava, atuava como atleta, me despertava essa parte de estratégia, de tática, às vezes dialogava com os treinadores, né, o que estava pensando, às vezes dentro de campo, por você jogar ali no meio de campo, você ter uma leitura, qual que é o jogador que está se destacando, por onde que estavam saindo as jogadas do outro time, então você às vezes conversava com o auxiliar, às vezes propriamente com o treinador, e isso sempre me despertou. E depois dos estudos, com a escolinha, esse trabalho de formação, de você desenvolver o atleta e lapidar, sempre foi uma coisa que me gerou muita gratidão e foi aí que eu comecei. E a partir da escolinha, com os atletas que eu trabalhava na escolinha, aqui tanto no Clube dos Ingleses como no Tênis Clube, recebi um convite da Portuguesa Santista e comecei lá no Sub-11. E aí fui subindo de categoria, passando por cada estágio, Sub-13, Sub-15, até chegar ao Sub-20. Uma passagem rápida pelo profissional. E depois chegando ao Santos em 2020, para também desenvolver esse trabalho na formação. E estou aí até hoje procurando passar um pouquinho dessa experiência aos atletas, desenvolver esses atletas para chegar ao profissional e chegar melhor preparado, pronto para dar alegria ao torcedor. Eu acho que esse é o nosso papel na formação. E o Felipe falou aqui, né, da sua passagem como jogador pelo Santos, era muito novo ainda, conquistou título. Tem uma passagem que o torcedor gosta muito desse período, que era um período muito difícil do Santos, que é a Batalha de Rosário, né, que é a final que o Santos disputa lá em Rosário contra o Rosário Central. Você estava presente. Queria saber de você como foi participar desse jogo, que era um jogo muito tenso, e como você se sentiu sendo um dos atletas mais novos daquele elenco, como que estava para você ali vendo tudo acontecer, aquele caos lá na Argentina, como que você se sentiu? Andrei, essa pergunta é muito bacana, porque assim, nós, na década de 90, nós sabíamos da nossa responsabilidade, era um grupo, principalmente tinha um grupo forte em 97, 90 e 98, mas nós gostaríamos de ter esse título, essa conquista, e a gente sabe que o Santos sempre foi prejudicado, né, pela arbitragem e tudo,
E essa batalha de Rosário foi por tudo que proporcionou o ambiente, o hostil que nós tivemos, a chegada no estádio com bomba, tiro, o aquecimento dentro de campo. Então foi muito difícil, mas nós conseguimos dentro de campo trazer essa conquista, nos fechamos e trouxe essa conquista que fazia quase 30 anos que o Santos não tinha um título internacional, e uma geração que sabia que o Santos precisava de um título importante, e aquela nossa geração, aquele grupo de 1998, nós estávamos muito empenhados em chegar, tanto é que nós chegamos na semifinal da Copa do Brasil e também no Brasileiro, e saímos nas duas edições assim, por detalhe, né? No jogo de volta no Campeonato Brasileiro, o Santos é prejudicado pela arbitragem, né? E acaba sendo eliminado, e o Corinthians passa para fazer a final. Já na Copa do Brasil, nós sofremos um gol aqui, que 2 empates, e levou o Palmeiras à decisão. Mas essa conquista coroou talvez o grupo, a força desse grupo, a força da união, e pela conquista de 98, a Conmebol. Não era muito valorizado na época, que era uma competição que não dava muito ênfase à Libertadores, hoje seria a Sul-Americana, mas foi muito importante para nós, e hoje sempre parece que foi ontem, né, mas já se passaram 26 anos, foi muito importante para nós, jogadores na época, essa conquista, e valorizou bastante o grupo, né, porque nós chegamos próximo de grandes conquistas, mas não chegamos, só chegamos na Conmebol, e eu acho que valorizou bastante essa conquista por todo o empenho que o grupo teve. E é interessante, né, porque esse título precede 2002, e é o título de um período de fila muito grande. Você sente que, hoje, como você disse, seria Sul-Americana, é muito subvalorizado? Você ganhou também o Rio São Paulo com a camisa do Santos, você sente que esses 2 títulos poderiam ser um pouco mais valorizados pelo torcedor? Porque foram grandes conquistas num período muito difícil da história do clube, né? Sim, até por parte da imprensa, né, não foi muito valorizado, e por isso talvez não deu muita ênfase, né, então, mas a gente sabia da importância que seria essa conquista, né, e tanto é que depois da Conmebol nós procurávamos tentar chegar ao Brasileiro, né, chegar à final, e aí, infelizmente, no jogo de volta, que eram 3 jogos, né, e no jogo do Corinthians, aquele jogo da semifinal, o terceiro, a arbitragem ainda nos prejudica, né? Expulsa o Viola no final, a gente fica sem jogador ali, o principal, e enfim, mas valeu a pena, né? Esse grupo, e faz parte, eu acho que depois deu mais, foi o começo de uma sequência de vitórias aí depois do Santos, né? O Santos começou a chegar mais próximo, e é isso que a gente procura hoje na formação na base, tentar trazer esses atletas um pouquinho mais próximo das conquistas, porque vai preparado melhor para chegar ao profissional, ter esse sentimento, esse gostinho de estar próximo dos grandes jogos, né? Faz com que esses atletas chegam melhores preparados para o profissional. E eu acho que lá atrás, em 1998, quando nós nos aproximamos, começou a ter um gostinho mais de querer disputar título, de querer chegar, de querer estar próximo, né? E aí o Santos, depois de 2, 3 anos, começa a estar mais próximo de conquista, até chegar a o Campeonato Brasileiro 2002. Então, eu acho que a gente começou uma trajetória ali atrás, que na sequência acabou trazendo conquistas ao Santos. Você bate muito nessa tecla do Santos ser prejudicado, né, pela arbitragem, que não é nenhuma novidade, né, desde sempre, né? Até na base, viu, Felipe? Até na base? Até na base é prejudicado, é complicado, e a gente procura passar isso aos atletas, né? Eu não sou dentro do campo, eu não gosto de ficar falando nisso, mas a gente sabe como é a condução, às vezes, de um árbitro próximo, né? Se você for ver agora próximo se analisar o jogo recentemente, agora que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, um lance que abordou no escanteio,
que se você for ver o menino poderia ter passado, ele não abre o braço tentando interceptar, a bola vem e bate, não foi porque ele quis. E o árbitro dá o pênalti, poderia se deixar passar porque é categoria de base, mas como é contra o Santos você vê, aí você começa a juntar toda essa história que a gente tem com o Santos, a gente acaba vendo. Mas quando você trabalha na formação, você procura passar outros comportamentos, né, para os atletas, não pensar nisso, né? A gente tem que jogar, mas tem jogos que você vai jogar em outros lugares que, poxa, se você não intervir de uma maneira reclamando, você acaba sendo prejudicado. Tem um jogo contra o Fortaleza, eu acho que foi em 2022, a geração 05, até o David Washington jogava, a bola não sai na lateral, o bandeirinha lá no Fortaleza já levanta. Agora, recentemente, o jogo contra o Fluminense lá em Volta Redonda, o árbitro falando o nome dos jogadores do Fluminense, mandando os jogadores do Fluminense chutar no gol. Isso ninguém... Como isso? Você imagina eu dentro de campo vendo isso. Então, quer dizer, e os atletas? Quer dizer, Então, às vezes, você joga contra o adversário e joga contra o principal, que é o árbitro que conduz. Então, a gente procura orientar os meninos para focar melhor no jogo, para que isso não desperte, né, que continue focado no que tem que fazer, e aí vai mostrando para eles que realmente tem essas situações que acontecem no dia a dia. Então, desde a base, o atleta já começa a saber que alguns momentos acabam sendo prejudicados, né? O VAR cairia bem nesses casos, né? Para nós cairia. Eu acho que todo jogo do Santos tinha que ter VAR. Às vezes até com VAR, né? Até com VAR ainda você vê que às vezes tem essa dificuldade, mas teria que ter VAR em todo jogo. Você acha que se tivesse VAR na época que você era jogador, sua história seria diferente? A história do Santos seria diferente? Eu acho que sim, desde 95, né? Ali já salvaria. Já mudaria, né? Então, acho que seria bem diferente, mas você vê que até o VAR hoje, às vezes, para o Santos é complicado, né? Mas a gente tem que pensar em outras situações. Quando vai lá para o Santos, demora, fica tentando achar alguma coisa para invalidar, é complicado mesmo. É muito difícil. E, Helder, eu queria falar um pouquinho sobre futebol de base. Você trabalhou um tempo na Portuguesa, teve um trabalho muito bom ali, você falou, começou no Sub-11, você teve bons resultados, vem para o Santos. Como é um trabalho de um treinador de base na questão de dosar o formar e o vencer, né? Porque existe muito isso, ainda mais agora na base, que a gente tem um futebol muito mais competitivo, mais televisionado do futebol de base, que antes a gente não tinha. Como é para o treinador lidar com isso? Os meninos já entendem que eles estão muito próximos hoje, um menino do Sub-17 está muito próximo do profissional. Como vocês dosam ali no dia a dia o formar o atleta, e a pessoa também, e um atleta vencedor também? Como tem sido para vocês? Pô, eu vejo assim, a categoria Sub-17, você falou um pouquinho lá da Portuguesa, é importante para quem não sabe, né? Eu trabalhei 5 anos na Portuguesa, alguns atletas também foram, que saíram dentro do trabalho da Portuguesa, como Pablo Maia, Kaique Naves, Juan, que hoje está, outros atletas que saíram dentro desse trabalho, tiveram na Portuguesa, entre outros. E aí você agora no Santos, procurando passar um pouquinho dessa experiência e desenvolver o atleta no Sub-17, eu vejo que é a categoria mais importante. Ela é difícil, mas ela é mais importante. Porque quando o atleta chega no Sub-17, ele precisa ter esse primeiro contato, ele vem do Sub-15, só para você ver, muda totalmente a parte física, mental, forma de jogar, a tática. Por quê? Porque se você for ver já dentro do tempo, eles jogam 35 minutos no Sub-15. Quando ele vem para o Sub-17, ele já tem 45 minutos. Se você juntar os 45 minutos do primeiro tempo com o segundo, dá uma diferença de 30 minutos. Então, fisicamente, ele já vai sentir. O jogo do 17 é totalmente diferente, é um jogo de mais força, de mais velocidade. Então o atleta começa a ser preparado para a forma
da realidade que ele vai encarar no profissional. Então, se você pega os acréscimos de um jogo de 45 minutos hoje, mais 5 minutos, ele já teve os 35, ele tem um tempo a mais. Então, os meninos, quando sobem do sub-15, ele tem um período de adaptação muito difícil. E eles chegam de uma forma que não acabam dando os resultados para nós no primeiro semestre. Eles começam a dar frutos no segundo semestre. Então, eu vejo que o sub-17 é a categoria mais importante. E aí a gente precisa entender que no Santos, historicamente, o atleta no sub-17, ele queima etapas. Ele já sai do 17 e vai para o profissional. Então, se nós prepararmos, né, bem, e se você for ver nos últimos anos, que eu tenho tido no 17, do 2022, saiu o David, Bernardo, que está aí preparado há bom tempo. Você vê outros atletas que já tiveram, se nem pegar em 2022, na Copinha, quando saiu Patati, Jair, que fizeram parte do aquele Juan Seco, Lucas Pires, Lucas Barbosa, não tiveram a felicidade talvez no profissional que se esperava, talvez pelo tempo, talvez pela necessidade, acabaram queimando etapas, não tiveram paciência e o menino da Vila acabou sendo, né, prejudicado e estão em outros lugares hoje, mas foram formando. Depois, recentemente, a geração 2006, JP Sherman, Souza, né, o próprio Rodrigo foi destaque, e agora a gente está vendo a geração 2007, alguns atletas que têm performado e que têm chamado a atenção, que podem surgir aí no futuro. Então eu vejo que o Sub-17 no Santos, historicamente, ele queima etapas. Então a gente precisa, nós como formadores, como eu, treinador, a comissão técnica, todo o planejamento de desenvolvimento desse atleta. E aí, como você bem falou, formar vencendo, você vai preparar melhor esses atletas. Comportamento mental, porque esse atleta ele vai estar acostumado a grandes jogos, ele vai estar acostumado a buscar títulos, a conquistas, ele vai estar melhor preparado fisicamente, tá? Quando você dá muito conteúdo para ele, tanto para o desenvolvimento, mas também a formação de tática, para que ele chegue melhor preparado. E o atleta na formação é isso. Ele tem que saber jogar, às vezes, porque o espaço interno, o espaço nas costas, o espaço... ele saber o momento que ele vai buscar um apoio, que hora que ele vai atacar as costas. Então, isso é importante. E a gente procura desenvolver, preparar esse atleta melhor. E eu acredito muito nisso, no formar vencendo. Porque eu nunca vi formar na derrota, né? Você se forma vencendo. Então, você chega com esses comportamentos, esses meninos vão estar melhor preparados ao profissional. Porque o nosso trabalho na formação é prepará-los para o profissional. Porque quando chega ao profissional, a história zera. É uma outra história, mas você chega melhor preparado. Então, a gente pensa, desde a iniciação até o sub-20, melhor preparar esses atletas para chegar ao profissional. É difícil esse trabalho, né? Você citou alguns atletas que saíram, né, recentemente do Santos, o David Washington, que eu acho que assim, é um baita desperdício ele ter saído do Santos, acho que foi muito cedo. Como que foi? Você trabalhou já com ele, né? Como que foi esse processo aí com o presidente? O David tem uma história, uma relação muito próxima, né? E muita conversa com o David, sempre no potencial. Quando eu chego no Santos, ele ainda tinha 15 anos e nós colocamos ele para jogar no Sub-17. Só que ainda ele estava oscilando muito, né? Que é natural no processo da formação, né? Os atletas, eles oscilarem. Você vê, o profissional oscila, então não um menino que não vai... O Ganso mesmo, ele foi e voltou algumas vezes, né? Então, e é natural, a gente precisa entender esses processos, né, de cada faixa etária. E uma das coisas que eu fiz muito com o David era conversas individuais, né, mostrando para ele vídeo,
a importância. E ele, no último ano, quando nós se apresentamos e na geração 2005, nós conversamos muito e ele entendeu a importância e começou a colocar em prática. Foi todo o mérito também dele, que começou a colocar em prática e aí fez por si só a trajetória e chegou ao profissional. Então, mais muita conversa, muito feedback, positivo, negativo, vídeo, desde, vem cá, filho, precisa fazer isso. E aí, depois ele colocou em prática e aí chegou a conquistar o espaço dele merecido. E, Helder, em 2022 você assume aquela copinha, pouca gente lembra, mas você era o treinador da última copinha que o Santos foi para a final, você assume no susto, né? No final do ano sai a notícia que o treinador ia entrar de férias, você assume. Como foi assumir no susto e como foi o processo, né? Era um time desacreditado, não era um time que era considerado tão forte a ponto de chegar, bater na final. E como foi perder aquele jogo, né? Que era uma geração do Palmeiras fortíssima, a geração do Endrick, que jogou muito naquela final. Como foi para vocês o processo de assumir o processo da campanha e perder a final para o Palmeiras? Você falou bem, Andrei. Foi um susto. Foi um susto. Cheguei para treinar, né? E do nada eu recebo a notícia, não esperava, do Dracena e conversa comigo e aí assume essa responsabilidade e aos poucos a gente vai tentando colocar as ideias, porque quem pensa, nós tínhamos atletas na preparação lesionado, né? Por exemplo, o Derek ainda tinha um problema de pubis, o próprio Ed Carlos não estava 100% para minutagem, então a gente tinha dúvidas se iria ou não. E aí nós começamos, sabia do potencial dos meninos e passei para eles, né, o que nós teríamos que fazer para ir conquistando. E foi, né, cada jogo uma decisão e nós chegamos à decisão final contra o Palmeiras. Sabíamos como o Palmeiras era agressivo nos 15 primeiros minutos, mas o que eu acho que foi o fator diferencial foi a forma do jogo. Quando nós entramos em campo, estava tudo preparado, estavam concentrados, e aí com toda a atmosfera que se envolveu da torcida do Palmeiras fez com que eles perdessem um pouquinho a concentração. E foi definido na semana que seria no estádio do Palmeiras e com torcida, então, né? Não, ficou naquele impasse, né? E vai no Pacaembu, vai ser no Canindé com uma torcida única ou não, e ficou naquele impasse. E aí eu vejo o seguinte, a gente vem de uma pandemia, esses atletas saem de uma pandemia onde não tinha torcida, 2 anos jogando sem torcida, e aí depara com uma final com 40 mil pessoas numa decisão, tira um pouco a concentração deles. E aí nós tomamos um gol muito cedo, que fez com que desestabilizasse, já estavam, um período que estavam entrando no jogo, nós tomamos um gol. Então eu acho que fez que perdesse um pouco a concentração e atrapalhou um pouco. Né, atrapalhou muito. Então aquela foi uma derrota muito dolorida para todos nós, né, para mim principalmente, né, comandante. Mas tem coisas que a gente consegue controlar, tem coisas que nós não conseguimos controlar. Então foi difícil, doer, até hoje às vezes a gente lembra, né? E você vê depois, teve atletas profissionais, teve jogo profissional que aconteceu a mesma situação quando se tratou de jogar ali, logo depois do retorno da pandemia, né? Então você vê, profissionais sentem, não são os meninos na formação que não vão conseguir, né? Acabam sentindo também. Então foi bastante difícil, mas você viu como aprendizado, e é o que eu falo, às vezes a gente aprende mais na derrota do que na vitória. A vitória vai te dar alguns comportamentos que vai fazer com que você queira repetir esses momentos, né? Mas muitas vezes a gente aprende na derrota, não desse jeito, né? Mas
que acaba ficando dolorida, marcante. Mas eu vejo que foi bastante ali o emocional, atrapalhou bastante, mas que serviu de lição para todos. Vejo hoje eles brilhando em outros lugares, né? E a gente procurando aprender com esses momentos e passar para os atletas agora de outras gerações para que isso não aconteça. E só pegando um gancho com a resposta dele, você trabalhou com esses garotos, a maioria acabou não rendendo no Santos, alguns jogaram a Copinha, chegaram à semifinal da Copinha no ano seguinte também. Você que acompanhou de perto esses garotos, você acha que foram subaproveitados no Santos, que poderiam ter rendido muito mais? O Lucas Barbosa praticamente não jogou na posição de origem dele no Santos, hoje no Juventude joga na posição de origem, indo muito bem, o Juan indo bem na Europa também. Você acha que poderiam ter sido melhor aproveitados? Eu acho que eles poderiam ter sido aproveitados melhores na posição deles. E eu acho que talvez pelo momento que o Santos estava passando e nós não tivemos um pouquinho mais de paciência e esperar o momento certo para colocar esses atletas para eles renderem melhor na posição. Então eu vi muitas vezes o Juan Seco jogando de ponta, o outro cair na outra posição. Então, assim, o atleta ele não vai falar que não quer jogar, ele vai querer jogar. E aí, acabaram prejudicando por essa situação. Aí você vê em outros lugares eles rendendo até melhor na posição que eles jogavam na Copinha. Então, assim, talvez você também tentar entender a melhor característica do atleta. Isso não é uma sabotagem por parte do próprio clube? Porque se você coloca um atleta fora da posição dele, isso é prejudicial, né? Não existe um diálogo entre a base e o profissional para alinhar isso, Helder? Olha, eu vejo muito isso talvez pela necessidade, tá, Felipe? Na ocasião eu vi muito pela necessidade que o Santos contava. Aí vai muito do treinador, dentro do modelo do jogo do treinador. Talvez agora o treinador que mais te deu a oportunidade para conversar é o Carille. Que a gente vê aí o torcedor pegando o pé do Carille. Mas ele é o cara que fala com os jogadores, fez palestra, mostrou para nós, chegou o que de ideia. Então o Carille nos deu muita abertura durante todo esse ano, positivamente. Outro que conversou bastante, tentar entender, foi o Helma e o Falcão, que às vezes tentou até conosco. Então, assim, mas de treinador mesmo que foi e falou, é o Carille. E a torcida acha que ele odeia a base, né? Mas faz parte, né? Eu acho que eu não posso falar uma coisa aqui que não o Carille, dentro do processo, foi o cara que mais nos ajudou esse ano em se tratar de base e passar para os jogadores o futebol atual. Então, de todos os treinadores nesse período que eu tive, é o principal treinador que deu abertura às categorias de base. E é importante essa proximidade, né, do treinador e do profissional com os treinadores da base e com os atletas também, né? Por mais que a gente tenha uma rotatividade muito grande de treinadores no Brasil, eu acho que, não sei como você pensa isso, mas essa proximidade facilita para o garoto no momento de subida, e essa troca entre treinadores é importante também, né? Sim, isso é maravilhoso. A gente tem um campo que divide, às vezes os jogadores estão vendo, recentemente estava lá no vestiário o João Paulo, aí o Schmidt ali do lado vendo, né, o Carille lá no fundo vendo. Então, quer dizer, os atletas da base têm esse contato com o atleta profissional, muito. E a gente vê que, por causa que tem João Paulo saiu é o menino da Vila. Então você vê que eles têm esse carinho. O JP agora recentemente estava lá no vestiário. Estava ali até ontem, né? Não, ele foi no vestiário falar com os meninos. Então, quer dizer, passa um filme na cabeça, né? Tava ali agora, tô aqui. Então, essa proximidade é bacana e eu acho que é isso que faz diferente o Santos. A atmosfera, tá ali com contato direto. E antes, nós tivemos treinadores estrangeiros que não deixavam você nem passar o portão, o contato.
Às vezes você ia lá, tentava perguntar alguma coisa, porque para nós é interessante você também saber o treinador, o que ele passa, né? Poxa, é o treinador profissional, é um espelho para nós, né? Então, por mais que queira que não, para o trabalho de formação, é importante. É importante pegar um pouquinho da experiência para passar para os atletas na formação, como que o treinador profissional pensa para chegar para os meninos aqui, você começar a passar alguns comportamentos que vão melhorar para que eles cheguem melhor preparados. Então, tudo isso é importante. Então, a gente vê todos os treinadores que você tentou passar, assim, às vezes a gente teve dificuldade, né? Mas faz parte. A gente, às vezes, olhava lá de cima da arquibancada, né? Mas para ver o treino e tal, já que não podia. Mas, enfim, a gente acaba respeitando e procura seguir. Eu não vou nem dizer, mas parece que esse treinador estrangeiro era careca e, enfim. Não trabalhei. Eu tive nessa época, tá? Então eu não posso falar, falo do período que eu tô aqui, tá? Não me põe, Felipe. Não, me põe tá saindo da minha boca. Tá bom. Ó, ano que vem a gente vai saber se o Helder vai poder assistir os treinos. Ou não. E aí, André? Não, vamos falar aqui um pouquinho do Helder, prestigiar também. Recentemente foi convidado para participar dos treinos da seleção sub-16, seleção brasileira. Queria saber como que foi para você participar desses treinamentos, como foi receber esse convite, e eu acho que é um prestígio pelo seu trabalho, né? Finalista do Campeonato Paulista, semifinalista do Brasileiro, bateu na trave ali, como foi para você? Pô, acho que foi um reconhecimento, talvez pelo momento, pela sequência nos últimos anos, né? Dentro da categoria sub-17. Foi uma experiência, servir a seleção aí foi experiência maravilhosa e aprender sobre o processo, todo o trabalho que é desenvolvido nas categorias de base da seleção, poder compartilhar alguns conhecimentos, troca também de conhecimento com a comissão, com os profissionais, né? Foi muito bacana. Então vejo mais para o lado do reconhecimento do trabalho. E se precisar servir a seleção novamente, sempre é maravilhoso estar à disposição. E nada disso seria possível sem a oportunidade do Santos, né? De me dar essa oportunidade de trabalhar e desenvolver os atletas. Então, muito gratificante receber esse convite e continuar trabalhando, procurando desenvolver aqui para que, se chegar algum momento mais essa oportunidade, servir a seleção sempre é um privilégio e a gente continuar seguindo o trabalho aqui no Santos para que a gente possa formar bem esses atletas. Sabemos agora o que faz com que chegue a seleção, então mais ainda trabalhar aqui para que coloque atletas na seleção. Acho que nos últimos anos o Sub-17, se eu não me engano, 2022, nós tivemos alguns atletas, mas foram poucos. Se eu não me engano, quem foi Souza e Sherman. Já o ano passado nós já tivemos mais atletas servindo, Souza, Sherman e Rodrigo, né? Alguns atletas sub-15. Esse ano nós já tivemos mais atletas. Você vê que Jair foi para a seleção, Sherman sub-20, David que estava aqui chegou sub-20, Jair, né, que eu já falei. Aí no 17 outros atletas, no 15 também. Souza jogou Copa do Mundo, 17. E Souza jogou, então você vê, sempre formando. Recentemente o JP foi para o Sul-Americano agora, sub-16, junto com o Rafael, e outros atletas já tiveram. Então, sabendo o que precisa para esses atletas, a gente vai procurar desenvolver e preparar melhor esses jogadores na formação no Santos, para que isso aconteça e acabe também vestindo a camisa, que é uma alegria muito grande. Ô Helder, você falou da questão psicológica, né? Como que o clube lida com isso, com esses atletas tão novos? Tanto da parte de você, igual você falou, foi jogar num estádio para 40 mil pessoas do nada, não estava acostumado, tem essa questão.
E outra questão também é do assédio hoje, as redes sociais, os atletas eles são celebridades desde a base, né? Você vê o Cauã, que já esteve aqui com a gente mesmo, moleque maravilhoso, carismático, bonito, né? Mas assim, ele é uma celebridade, né? O moleque tem mais seguidor que o time do Botafogo, por exemplo. Como que o clube lida com essa parte psicológica? Nós temos profissionais, né, staff que dão esse suporte, orientação, às vezes eles têm até palestras orientando para que como se portar durante o público, né, externo. Eu vejo que, infelizmente, a tecnologia chegou e a ciência chegou e nós temos que se adaptar, não tem como mudar, né? Na minha época, quando eu jogava, não tinha celular. Hoje, infelizmente, eu vivo com celular. Então, tem algumas regrinhas que a gente acaba colocando no dia a dia. Por exemplo, no jantar ou na refeição, não tem celular. Chega no vestiário, até um determinado tempo, você pode, o celular entrou no vestiário, acabou. Porque a gente sabe que tem lá, segundo os estudos, tem, né, você ficar mexendo muito no celular, você perde a concentração, né, ativa um hormônio que faz com que você perca um pouco a concentração e quer queira, quer não, é importante, né, um jogo, o atleta está focado no que tem que fazer dentro da função ou não, mas a gente sabe que tem, e aí tem profissionais que dão esse suporte. E nós procuramos ali como, às vezes, mostrar, passar um pouquinho dessa informação, orientar esses atletas para que eles sigam um caminho que possam performar de uma maneira positiva. Alguns seguem, outros não, né? Então, mas fica a dica para que eles possam ser melhor aproveitados e performar melhor. Aí você acaba com todo esse suporte e alguns acabam te dando uma resposta positiva, outros acabam não entendendo da melhor maneira. Mas faz parte da formação e a gente sempre procura orientar. E o Quaresma esteve aqui com a gente, acho que foi o segundo ou terceiro convidado, ele falou sobre metodologia, sobre os processos implementados na nova gestão. Eu queria saber um pouquinho sobre a relação entre categorias de base, né, sobre sub-15, você falou dos meninos que sobem, a relação com o sub-20 também, se existe essa relação boa com as outras categorias, e também sobre essa questão de melhorias na base, né? Hoje eu sei que no Sub-17 você tem um departamento de análise de desempenho também, o Diego Blanco está lá com você. O Quaresma falou também sobre a análise de mercado dentro da base, eu acho que mais para o Sub-20, mas o 17 também. Como que está sendo esses novos processos dentro do clube e qual a relação com os outros profissionais da base? Você falou do Diego, né? Um baita profissional. Craque, né? Tanto ele como os outros da comissão ali, Sub-17, o Sérgio, o Denis, são pessoas assim que têm dado nosso suporte ao Patrick. Não posso ter que falar que eu estou com a comissão aí que tem nos dado muito um suporte ali para o nosso trabalho. E assim, sobre metodologia, eu acho que quando a gestão nova chegou, tentou colocar, né, a forma, o pensamento, como que a gestão quer que seria a metodologia, o suporte, né, que tem nos dado, bem positivo. Hoje a categoria Sub-17 tem todo o respaldo que sempre, às vezes, de logística, daquilo que precisa do atleta, o que ele precisa, então bem positiva mesmo e nos ajudou, tanto é que o resultado está aí. Só o exemplo, a gente participou no início do ano da Fan Cup e os deslocamentos, subir para São Paulo e descer todo dia, todos os dias, você desce 3h30, pega a serra 4, e aí todo dia joga, gera um desgaste, a gestão deu hotel aos atletas nos jogos decisivos, ficou concentrado, então assim, que nós não tínhamos talvez essa gestão
tem dado além da metodologia de colocar em prática. Essa relação entre as categorias, eu nunca tive problema, né? Eu sempre conversei com o treinador, por exemplo, num 15, se precisava de um jogador ou outro para subir, para completar treino, se formos colocar para jogar, se está destacando, dar um pouco de minutagem. Sempre foi passado, tanto com o sub-20, recentemente agora o Zago precisou do Lira para jogar no 20, veio e falou, pô, obrigado, tal. Então não tem essa amizade porque nós trabalhamos na formação. Então a gente tem que saber que existe essa integração e que nós estamos trabalhando para o Santos. Cada faixa etária dentro da sua categoria, procurando fazer o melhor para que o atleta chegue performando e o produto final é chegar ao profissional. Então, desde a iniciação, procuramos conversar, falar, assistir o jogo, dar os feedbacks, né? Recentemente, agora nas semifinais, alguns treinadores, a gente falou, o que o adversário pensa, se fosse me enfrentar, o que você faria? Então essa integração ela é importante e acaba acontecendo. Então eu acho que talvez seja esse ponto importante aí, fazer com que as integrações das categorias estejam um pouquinho mais próximo. Nesse ano fez com que talvez todas as categorias estejam aí brigando por conquistas e eu acho que é importante. Você falou dessa integração, né, de atletas, você citou o Zago, o Nadson, que é uma grande expectativa por parte da torcida, também jogou um pouco com você, né, teve algumas oportunidades. O que você poderia falar sobre o Nadson? Sim, o Nadson teve alguns jogos, né, que nós demos minutagem, acho que tem se destacado aí, como outros atletas do Sub-15 também se destacaram, que nós levamos também alguns jogos, demos minutagem, e o ano que vem espero que ele possa chegar à categoria, tanto como outros, né? Chegar à categoria e fazer com que a gente espera da categoria, né? Fazer com que agregue a geração 08 e para fazer buscar um ano novamente de conquistas. Eu acho que é um jogador que merece uma atenção como todos os outros. É o que eu falo, o torcedor precisa entender que o Sub-15 é um tipo de jogo totalmente diferente do jogo do Sub-17. A gente espera que o que ele faz hoje no 15, ele possa provar também no 17. Né? Que ele venha confirmar todas as expectativas, né, do torcedor, de nós, treinadores, de toda dentro do processo. E que faz parte. Às vezes ele chega ao 17 e ele sofre um pouquinho com essa adaptação que eu acabei de falar aqui para vocês no início. Né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque às vezes o atleta chega e se adapta rápido. Tem uns que chegam e não conseguem se adaptar. Então quando vem para o 17 eu falo, é o primeiro contato que eles têm com um futebol mais próximo do profissional. Então às vezes demora um pouquinho a adaptação, às vezes os outros conseguem. Então espero que não ele, como os outros também possam vir e performar para nos ajudar aí e aí seguir a carreira e nós ajudarmos esses atletas a chegarem ao profissional. E Felipe, tem um amigo nosso que pediu para fazer uma pergunta, eu sempre converso com ele. Já sei quem é. Você já sabe quem é, o Renan, nosso amigo Renan César, você conhece. Não sei quem é não. Sabe, teu amigo. Meu não. Pediu para fazer uma pergunta, para falar um pouquinho sobre essa geração 2007. Muitos meninos no próximo ano estarão no Sub-20 e vão enfrentar atletas até 2 anos mais velhos, né? E a gente sabe que existe essa dificuldade de adaptação, principalmente física. Às vezes os meninos tecnicamente são muito bons, são até superiores a outros atletas, mas fisicamente existe uma dificuldade. O clube tem feito um preparo para essa geração 2007 subir para o Sub-20 e um preparo físico e psicológico para esses atletas subirem. E também já queria aproveitar o gancho para falar um pouquinho da geração 2008, né? Você pega uma geração e deixa lá na final do Paulista, vai receber uma geração finalista de Paulista também, né? Que o Sub-15 também chegou na final do Paulista. Queria saber da questão do trabalho que o clube tem feito com a geração 2007 e como que é para você receber uma geração que já vem de bons trabalhos também. Pô, primeiramente mandar um abraço pro Renan César, né? Que sempre está prestigiando também a base.
E assim, eu vejo essa geração, existe sim essa preparação já para esses meninos 2007, essa geração, para o Sub-20, para uma sequência, e a gente espera que eles possam continuar o caminho de conquistas, né, no Santos, para que chegue ao profissional. E aí é o que eu falei, nós conquistamos um direito no calendário para o Santos, o ano que vem da geração 2008, a Copa do Brasil, né, que o Santos não jogavam a Copa do Brasil aí na categoria, faziam 9 anos, né, Andrei, que o Santos não chegava a uma decisão, e há 10 anos sem conquista, e nós vamos em busca dessa conquista, tentar coroar todo esse trabalho, toda essa geração de 2007 e 2008, e aí é o que eu falei, a responsabilidade aumenta para 2008, o ano seguinte, porque nós subimos o teto, chegamos às finais e a responsabilidade aumenta, então nós vamos ter que trabalhar muito, por isso que eu falo, os atletas que chegam 2009 com o 2008, fazer um novo grupo, começar a dar comportamento, trabalhar, desenvolver, sabendo da nossa responsabilidade, que no ano seguinte buscar essas conquistas, é o que espera, porque nós elevamos o teto, né? Então é uma geração que já conquistou lá atrás, então tem um perfil histórico de conquista, isso é muito bacana, que inicie lá embaixo na iniciação esse gostinho, né, de grandes jogos, para que chegue agora mais próximo do que é o futebol profissional, para conquistar novamente. Então a gente vai trabalhar bastante para que eleve o nome sempre do Santos no mais alto nível, escalão, seja qualquer competição, o Santos tem que estar brigando por conquistas. Walter, eu tenho uma curiosidade pessoal, né, de coisas que acontecem comigo em relação a essa molecada da base. Direto, chega alguém e fala, não, pô, tem um jogador aqui, o meu filho, o meu parente, uma pressão, porque todo mundo tem um craque dentro de casa, né, todo mundo conhece um craque. Como que é para o treinador lidar com a família do jogador, até mesmo empresário também? Até empresário já veio falar comigo, não, porque o treinador tá boicotando meu menino, enfim. Como que é você tem essa relação com os familiares e empresários ou não? Assim, e se você tem, como que é? Não, na verdade o 17 ele começa a ter um pouquinho mais de proximidade do profissional. Então a gente não tem muito esse contato com os pais. Às vezes você conhece, você tenta buscar um pouquinho do histórico familiar de cada atleta para tentar entender um pai ou outro que às vezes você tem um contato, chega, acaba num jogo, no outro saindo você acaba tendo essa proximidade e você acaba conversando alguma situação que precisa passar, que o filho, né? Recentemente eu tive um caso agora de um atleta que estava no vestiário chorando porque os nossos atletas todos entraram com os pais e ele não estava com o pai. O pai está na cidade longe, mais de 1.500 quilômetros, e o menino estava chorando, queria meu pai e tal, e aí você tem que fazer o papel do pai. E aí acabei, por coincidência, o pai na rede social mandou mensagem agradecendo por tudo, e eu acabei comentando, falei, pô, se você puder vir estar próximo do seu filho, fazer um esforço aí, ele está sentindo muita falta. Então a gente acaba procurando orientar, mas não tem contato, né? Contato com os empresários, às vezes você encontra um ou outro que faz parte, né? Mas essa parte fica muito direcionado para a direção, né? E a gente foca mais em atletas. A gente sabe que o treinador ele vai ser adorado por 11, questionado por 8, 10 e odiado pelos outros. Isso faz parte. O que a gente não pode, como treinador, eu não posso, é o que eu falo, eu não posso ser incoerente com aquele menino que trabalhou bem, que fez tudo, que tem procurado desenvolver. Então a coerência faz parte do trabalho. E aí é o que eu falo, se nós estamos trabalhando na formação, desenvolvendo o atleta está performando, ele está fazendo por onde, eu não posso tirar um atleta para colocar um outro que não. Agora, eu não posso ser injusto. Então agora, aquele que trabalhou, que está se dedicando, que está fazendo,
é o que eu falo, faz no treino, vai fazer no jogo. Então eu não posso ser incoerente. Talvez seja isso. E os atletas acabam entendendo. O atleta sabe, eu quando eu era atleta, eu sabia quem estava melhor. Se o Andrei estava melhor do que eu no jogo, no treinamento, sabia que ele tinha que ser o titular. Eu vou trabalhar, esperar a minha oportunidade e procurar o meu lugar. Na hora que eu tiver a minha oportunidade, eu agarro. Então faz parte do processo. Então no Sub-17 eles começam a ter também esse sentimento do que é o futebol profissional. Então às vezes o menino acaba se machucando, era o titular, vai lá quando ele lesiona, perdeu o espaço, quando ele volta para conquistar o outro tá bem, eles começam a entender. E aí essa parte dos pais faz parte, né? Porque é o que eu falo, o pai acaba virando torcedor, né? O que eu falei, se eles começassem a entender o lado realmente da coerência, ele vai ter essa paixão, né? porque é paixão, né? Então acaba entendendo como funciona. E a gente sabe que é assim que funciona, e o importante é o que eu falo, o nosso trabalho na formação é desenvolver o atleta, é preparar melhor, ele não pode ser injusto, a gente tem que ser coerente. E é isso que a gente procura fazer no dia a dia no trabalho. Mostrar ao torcedor o que precisa dentro da história do clube, o que o atleta precisa para performar. Então eu falo, o que nós precisamos formar? Vamos buscar um lateral do Santos. É um lateral mais defensivo ou ele apoia bastante? Historicamente, os grandes laterais do Santos foram laterais que sempre apoiaram, sempre chegaram, davam profundidade. Então você procura desenvolver esse atleta. Quem está melhor ali? Quem são os zagueiros? Né? O volante, jogadores de meio de campo. Qual que é a qualidade que esses jogadores? Poxa, vamos falar da minha posição. Clodoaldo, hein? Cara técnico, jogava, que saía pro jogo, dava apoio pro lateral, apoio pro zagueiro, chegava ao ataque. Então outros atletas, né? Recentemente tá lá o Axel, tem outros atletas que já, historicamente, Renato, né? Que a gente for falar aí, enfim. Aí você vai pro meio de campo, quem são os grandes jogadores? A gente só lembra dos beiradas, né? Dos pontas, que tem o drible, que tem o diferencial, que vão para cima. Então, o 9, que é o finalizador, que termina a jogada. Então, você procura passar muito isso, né? Aí eu vi recentemente, por que a gente não forma mais 10, Helder, na base? E a gente precisa entender que o futebol ele mudou a evolução, mas eu estava até discutindo com os meus jogadores. Por que eu não formo mais 10 aqui? Por que a gente ainda está com tanta dificuldade? Porque o jogo ele ficou dinâmico e eles precisam entender a função. Então a gente precisa desenvolver muito isso para os atletas. E a gente procura fazer isso no dia a dia hoje. Helder, o Felipe falou sobre expectativas em atleta da base. Tem um atleta que, enfim, por conta do nome da família, a torcida cria uma expectativa que é o Robson Júnior. Eu queria mais saber da questão de campo mesmo, porque foi um atleta que chegou ao Santos com pouca bagagem de base, era um atleta que não tinha tanta formação de base. A gente sabe que ele fez os testes, foi aprovado no teste, mas como que é para vocês da comissão técnica lidar com um atleta que teve pouca base, né? Como é o trabalho com um atleta, e aí falo num contexto geral mesmo, como é trabalhar com um atleta que não teve tanta bagagem de base e chega mais para um sub-17, o que vocês têm que passar para um atleta nesse tipo de situação? Bom, você falou num ponto importante. Eu acho que a primeira coisa que o torcedor tem que entender é que nós sempre vai prevalecer a técnica. Se chegar um atleta hoje com uma técnica melhor que o que nós temos, nós não podemos deixar esse atleta fora, né? Que é o perfil do Santos, é a característica desse atleta. E o Júnior ele chegou numa situação e foi buscando seu espaço. A técnica dele, ele tem técnica, né? Já mostrou isso. Ao longo desse ano ele teve a evolução grande, como todos os outros atletas que também evoluíram tecnicamente. Então eu vejo que o perfil de cada atleta dentro da função é importante. E nós sempre vamos prevalecer, Helder, sempre vai prevalecer a técnica. É claro que o jogar sem bola é importante, né? Ainda mais hoje,
a dinâmica que o futebol exige, a demanda física, tudo isso é importante. Mas a técnica dentro da formação, ela é mais importante, né? Ela sempre vai prevalecer, porque a técnica que vai fazer algo diferente para quebrar qualquer sistema tático, qualquer estratégia, é a técnica. Então a gente não pode deixar, e aí você entra num caso que às vezes muito hoje se fala, mas só escolhe o jogador maturado, jogador forte. Não, a prova mesmo é do Júnior, que ele é um jogador de maturação tardia. Nós tivemos o ano passado o Matheus Lima, que também não é um jogador fisicamente forte, ele é de estatura mais baixa e jogou. Outros atletas que também jogaram. O Lima jogou na geração 05. Né? O Bom Tempo hoje, que também joga no Sub-20, quando teve lá, ele não tinha uma força. Bernardo também no 17 não tinha a força. Foram só qualidade técnica que a gente acaba procurando potencializar. Porque o físico a gente acaba trabalhando, acaba desenvolvendo. Né? Mas a técnica eu não consigo trabalhar, isso é do atleta. Eu posso melhorar, mas o refino técnico é de cada um. Tá no DNA ou não, né? Tá na vivência, tá no desenvolvimento. Então eu posso te ajudar a ensinar um drible, mas como usar, isso aí é do atleta, né? Então você, a técnica, esse refino é de cada um. É com a repetição, vai melhorando? Melhora. Mas esse algo mais vem com o atleta. O Júnior é do final do ano também, né? A idade relativa pesa, não é? Se eu não me engano, ele é... Ele é tardio, né? Então, só pra falar, ele é do final do ano. Dezembro, né? E um garoto que nasce em janeiro vai maturar muito antes de um garoto que nasce em dezembro, né? Assim, mas isso também não tem relação à questão de estrutura do próprio Santos mesmo? Porque você vê, a molecada, basicamente, não só o Júnior, mas existem alguns outros que parece que falta um preparo físico, são atletas... A gente vê, por exemplo, no Palmeiras, você vê o Endrick lá, moleque bombado, assim. E eu ouvi que no início do ano tinha problema de suplementação, academia, assim. Isso também não atrapalha? Como que tá essa estrutura hoje, Helder? Poxa, aí você tocou num ponto importante. A gestão, ela deu muito ênfase nisso esse ano. Nós conseguimos esse trabalho e de importância os atletas, vou falar pelo Sub-17, hoje eles passam na academia 4 vezes na semana para trabalhar, e agora na reta final menos, né? Mas foram todo ano, o ano todo sempre preocupado em relação à alimentação. Hoje eles são obrigados a se alimentar no clube, antes não tinha isso, o atleta treinava e ia para casa, então você não conseguia ter um controle melhor. E aí você toca num ponto da suplementação. Tinha, mas às vezes não tomava. Então o controle ficou um pouco maior, esse controle nutricionista, da alimentação, preparação física, do GPS da carga de treinamento, do descanso, né? Isso ficou muito, muito evidente durante esse ano com a gestão, e dentro da metodologia que nós falamos aqui, é uma das coisas que foi implementada e eu vejo o resultado. Acredito que para o ano que vem vai melhorar mais ainda, né? Porque aí nós conseguimos aproximar algumas coisas, mas ainda falta, com o tempo nós vamos chegar e para ultrapassar, né? Algumas equipes que estão com esse nível. Então eu vejo que foi muito, muito positivo isso daí. Bom, queria agradecer a sua presença aqui, muito importante. A gente está gravando hoje, né? Mas vai ser antes ao primeiro jogo da final do Paulista. Sim. E acho que até só para terminar, né, para ele dar a expectativa dele para esses 2 jogos finais da final do Paulista. Cara, a expectativa é o que eu faço para eles, né? Nós temos que ser bastante equilibrados nos 2 jogos, procurar o primeiro jogo, ele é muito importante. Nós estávamos durante a competição sendo o primeiro geral, e por se jogar a quarta e
e sábado o brasileiro, né? O São Paulo só ficou com o Campeonato Paulista, nós perdemos a primeira colocação no geral, né? Então o São Paulo passou à nossa frente, nós ficamos em segundo no geral e traria o jogo de volta para a Vila Belmiro. Então vão ser 2 grandes jogos, 2 equipes que gostam da bola, que proporcionam a buscar o ataque. Acredito muito na nossa equipe. Acho que o primeiro jogo ele é importante e a gente vai procurar fazer o melhor. Já conversei com eles, esse último jogo que nós tivemos a eliminação no Campeonato Brasileiro e agora é focar no Paulista, para tentar escrever a nossa história aí, essa geração aí como vitoriosa, né? E quebrar esse tabu de 10 anos, 9 que não chegavam à final. Então nós vamos trabalhar bastante, esperamos fazer um grande jogo para levar para o jogo de volta uma vantagem que nos deixa na briga pela conquista, pelo título. Bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez. Agradecer também ao Quaresma, ao Valmir que está aqui acompanhando, assessor, né? Sempre bem assessorado, né? E é isso. Agradecer o André também, Obrigado, sempre Felipe. com a gente. E é isso, Helder. Queria parabenizar pelo trabalho. Vai ter jogos importantes a final aí. Torcer, a gente vai estar na torcida. E a base sempre salve e a gente vai sempre valorizar o trabalho. Queria que você deixasse um recado pro torcedor, né, do Santos. A gente sempre pede para que, né, as pessoas que estão lá no clube deixem um recado para a torcida. Qual recado que você tem para dar para a torcida? Pode olhar para essa câmera aqui. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, Felipe, Andrei, e parabenizá-los pelo trabalho, né? Sempre que posso tô acompanhando sempre o meu Peixão na TV e por vocês sempre levando a notícia aí é muito bacana e aí dando a oportunidade para nós na base é gratificante. O que eu posso passar ao torcedor é que sempre procure prestigiar os meninos da Vila, o trabalho nas categorias de base, que apoia. Eu sei que o torcedor sempre apoia, mas que prestigie. Agora vamos ter jogos na Vila Belmiro, que vá lá, conheça esses futuros atletas profissionais aí do Santos, para estar acompanhando um pouquinho mais de perto e continue torcendo aí que, se Deus quiser, esses meninos vão dar muita alegria ao torcedor, conquistas maravilhosas aí na base e, se Deus quiser, no profissional também, dando alegria a vocês. Muito obrigado. É isso aí. O meu Peixão na TV se encerra aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estaremos toda segunda-feira aqui na TV Cultura Litoral e também no YouTube. Até mais.